Durante as últimas décadas, o tema da alteração climática, especialmente o aquecimento global, tem sido um assunto frequente. Cientistas e líderes políticos têm debatido a urgência de tomar medidas imediatas em relação ao aquecimento global. Os relatórios do IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, apresentam um panorama extremamente preocupante para o futuro, e parte da comunidade científica critica o próprio relatório por ser excessivamente cauteloso. O que é a mudança climática? É importante distinguir entre os conceitos de mudança climática e aquecimento global. Embora interrelacionados, referem-se a fenômenos ligeiramente diferentes. O aquecimento global diz respeito ao aumento da temperatura média na superfície do planeta, enquanto a mudança climática abrange as consequências desse aumento, como causa e efeito. Dado que a mudança climática engloba o próprio aquecimento global, usaremos ocasionalmente mudança climática como substituto, a fim de facilitar o entendimento dos fatos. A principal causa do aquecimento global é o acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera, como o dióxido de carbono e o metano. Em níveis controlados, esses gases são importantes para a regulação do clima. Sem eles, a temperatura na Terra seria aproximadamente 35 graus Celsius mais fria. Simplificando, o Sol emite radiação. Parte é refletida de volta ao espaço, e outra parte é absorvida pela Terra, aquecendo-a. Esse calor é irradiado como energia infravermelha pela superfície. Os gases de efeito estufa absorvem parte dessa radiação, mantendo a temperatura na superfície do planeta. A relação entre a concentração de CO2 e a variação de temperatura na Terra pode ser observada ao analisar a variação da concentração desse gás na atmosfera em relação aos ciclos glaciais registrados em geleiras. Maiores concentrações de CO2 estão associadas a temperaturas mais elevadas. É importante ressaltar que concentrações normais de gases de efeito estufa são benéficas para o clima na Terra e são essenciais para mantê-lo. Durante a maior parte da história biológica do planeta, os sistemas naturais controlaram eficazmente o CO2 para regular a temperatura global. No entanto, isso mudou com a Revolução Industrial. Principalmente devido à emissão de poluentes e ao desmatamento, a liberação de gases de efeito estufa na era moderna atingiu níveis nunca antes vistos. Esses níveis resultam em uma retenção muito maior de radiação na atmosfera, elevando rapidamente a temperatura global. Cientistas alertam que o aumento na temperatura global pode acarretar consequências enormes para o clima: aumento de desastres naturais, elevação do nível do mar e a extinção de espécies, por exemplo. No último século, interferimos no equilíbrio climático do planeta de uma forma que apenas se tornará plenamente compreensível em um futuro distante, pois os efeitos das mudanças ocorrem gradualmente. Grupos de pesquisa realizam estudos variados para entender o dano já causado. Os cientistas fazem previsões para antecipar o desenvolvimento futuro e, assim, propõem maneiras de mitigar os efeitos potencialmente catastróficos das ações humanas. Entretanto, um ponto frequentemente negligenciado por muitas pessoas é o fato de todas as previsões de aquecimento feitas por cientistas que apoiam a mudança climática supostamente se mostraram incorretas. Então a ciência está equivocada? Um dos exemplos mais destacados é a previsão de James Hansen em 1988, que antecipava um aumento de cerca de 1,5 graus Celsius entre 1960 e 2020. Contudo, quando comparada aos dados reais da mudança na temperatura, mostrou-se defasada em aproximadamente 0,2 graus Celsius. Muitos dos críticos da teoria da mudança climática apontam essas discrepâncias, argumentando que os cientistas são incapazes de prever com exatidão os efeitos da alteração climática e suas consequências decorrentes do provável aquecimento. Um dos nomes que mais se destaca nas argumentações contrárias às mudanças climáticas é Steve Milloy, advogado, lobista, comentarista na Fox News e autor de obras como Green Hell: How Environmentalists Plan to Control Your Life and What You Can Do to Stop Them, que em português pode ser traduzido como Inferno Verde:
como os ambientalistas planejam controlar sua vida e o que você pode fazer para detê-los. Steve sustenta que a mudança climática é uma fraude, utilizada para incitar alarmismo, restringir as liberdades individuais e movimentar enormes quantidades de dinheiro. Ele também argumenta que o aumento de 1,5 ou 2 graus Celsius é insignificante e não representa perigos para a população. Será, afinal, que o aquecimento global é uma fraude? Como podemos confiar nos cientistas se eles falham em apresentar um modelo confiável? Como um aumento tão sutil na temperatura pode ser perigoso? Mesmo que as previsões climáticas tenham se mostrado incorretas, a análise dos dados climáticos das últimas décadas deixa extremamente evidente a tendência de aquecimento na superfície da Terra como um todo. O planeta está, de fato, se aquecendo. Outra alegação comum é que o aquecimento global é natural, apontando para a alternância entre períodos de calor e frio na história. Sim, ao longo da história, houve períodos de temperaturas mais elevadas e mais baixas, mas o problema reside na escala. Nos últimos 800 mil anos, essa oscilação ocorreu cerca de 8 vezes, em um processo extremamente gradual que se desenrolou ao longo de milhares de anos, e não apenas em um século. Estamos causando não apenas uma simples variação na temperatura, mas sim uma mudança extremamente rápida. Além disso, as previsões climáticas não estão de fato erradas. A previsão de Hansen, aliás, mostrou-se excepcionalmente precisa na análise do clima. A previsão original de Hansen apresentava 3 cenários distintos para o futuro da mudança climática. Um mais extremo, cenário A. Outro com crescimento mais provável, cenário B. E um terceiro, onde ocorre uma variação do cenário B, onde o aquecimento é consideravelmente atenuado. O comportamento registrado no período previsto em 1988 é compatível com o cenário B em quase sua totalidade. A exposição de cenários distintos nas previsões do aquecimento global é comum e, em muitos casos, necessária, pois ao falar sobre previsões do comportamento do clima, devemos considerar uma gama de fatores e como as ações e reações humanas podem se relacionar a esses elementos. O planeta Terra é um ecossistema resiliente, com mecanismos de adaptação e preservação que sustentaram a vida por bilhões de anos. A sociedade, tal como a conhecemos, tem sua base, em parte, no estado ambiental que o sistema proporcionou até o momento. No entanto, esse sistema pode ser comprometido. A teoria dos pontos de virada está presente em todas as discussões sobre o clima. São literalmente pontos sem retorno, a partir dos quais a mudança causada pela atividade humana pode desencadear uma alteração na dinâmica interna do planeta. Essas mudanças podem ser devastadoras. Variações na temperatura global podem resultar em um aumento significativo em determinada região, devido às mudanças nos padrões de ventos ou correntes marítimas. O derretimento das geleiras pode provocar a elevação do nível do mar, e a ocorrência de desastres ambientais pode se tornar, e tem se tornado, cada vez mais frequente em áreas vulneráveis. Esses pontos de virada podem ser entendidos como um efeito dominó. Um pequeno aumento na temperatura global pode ter consequências irreversíveis. Já estamos na zona de risco para vários desses pontos, e um aumento na temperatura média intensifica ainda mais esses riscos. Este é apenas um exemplo das múltiplas interações complexas entre os elementos climáticos. Se houver um derretimento substancial da camada de gelo da Groenlândia, liberando água doce no oceano, isso pode interferir na circulação do Atlântico, que depende das diferenças de temperatura e salinidade, e transporta grandes quantidades de calor dos trópicos para as regiões médias e polares, ocasionando o aquecimento no Oceano Antártico e, a longo prazo, desestabilizar partes da camada de gelo da Antártida. Isso contribuiria para o aumento dos níveis de água em ambos os hemisférios, resultando em um impacto mutuamente desestabilizador. Devido à natureza gradual das consequências, alguns estudos indicam a possibilidade de já termos atingido alguns desses pontos sem retorno. Pode ser que já seja tarde demais para reverter certos aspectos do clima, e que agora só podemos lidar com as repercussões do que já causamos.
agindo da melhor forma possível para reduzir o aquecimento e evitar futuras calamidades. O Acordo de Paris, que é a união de países para combater a mudança climática, tem como meta limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, pois, como vimos, o risco de pontos de virada aumenta após esse ponto. Para ter uma chance de 50% de alcançar esse objetivo, as emissões de CO2 precisam ser reduzidas pela metade até 2030 e eliminadas até 2050, o que simplesmente não é viável com o modelo atual de produção. O verdadeiro desafio reside na reconciliação das diferentes visões, na implementação de políticas eficazes para a redução das emissões e na transição para um modelo de desenvolvimento mais sustentável. É necessário repensar e reestruturar nossos sistemas de produção e consumo para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas, preservando o meio ambiente e protegendo o bem-estar das gerações futuras. O questionamento que permanece é como podemos alcançar um equilíbrio entre as necessidades econômicas, as políticas sustentáveis e as ações urgentes para combater as mudanças climáticas. Como sociedade, devemos considerar profundamente essas questões e buscar soluções que possam conciliar interesses diversos em prol de um futuro mais seguro e sustentável para o nosso planeta. Obrigado por assistir. Para mais curiosidade, siga Aprender o Mundo.